noite, gente linda, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estão se cuidando direitinho, gente? E aí, hoje nós vamos ter uma live incrível com uma convidada super especial. Na verdade, todos os nossos convidados aqui são mega especiais, né? Eu tenho certeza que vocês gostam muito, né? Eu também adoro receber todo mundo aqui pra gente bater um papo, né? E eu também gosto muito que vocês interajam junto com a gente, né? Então, gente, olha, eu quero muito que vocês estejam aqui participando, né? Fazendo algum tipo de pergunta. Eu recebi várias perguntas no direct, tá? Sobre o tema de hoje. Então vai ser bem legal. E no decorrer da live, se vocês quiserem fazer alguma pergunta em relação a alguma dúvida que vocês têm, podem colocando aqui que a gente vai lendo, tá? Pra gente responder. Ó, aqui no aviãozinho, ó, já vai encaminhando a live aí para os seus amigos, para que eles possam participar aqui junto com a gente também. Se vocês estiverem gostando, bota aí o coraçãozinho para subir, tá? E, gente, olha, tenho certeza que vocês vão amar essa minha convidada. Ela é incrível, ela tem um trabalho maravilhoso também. Ela trabalha com direito de família, né? Muitos casos que acontecem, né, no decorrer da prática dela. E hoje ela vai estar compartilhando com a gente muitas informações legais sobre o tema alienação parental, tá? A gente vai conversar hoje com a advogada Karen Pereira, né? Uma advogada maravilhosa, que compartilha também muitas informações boas, né, e agregadoras no perfil dela do Instagram. E fiz o convite e ela generosamente aceitou. E hoje ela vai estar aqui. Tema, né, que é um pouquinho polêmico, né? Eu não sei se vocês conhecem alguém que passam por essa situação. Eu conheço. A gente sabe que essa questão de alienação parental acontece muito em casos de separação, né? Quando o casal se separa, a gente vê índices muito grandes, né, sobre alienação acontecendo. E é bem complicado, né? Porque filhos a gente precisa realmente ter muito cuidado, né? Porque a separação já é uma coisa que realmente já mexe, né? E aí vem essas outras situações acontecendo e, infelizmente, a criança acaba ficando no meio de tudo isso, né? E precisa de apoio, precisa de ajuda para conseguir caminhar e entender tudo isso que está acontecendo, né? Karen, boa noite. Muito obrigada por você ter aceito o meu convite de estar aqui Eu que participando da live agradeço. junto com a gente, né? Todo mundo aqui na expectativa de te conhecer. Eu estou conhecendo você também aqui junto com o pessoal, né? É um Ai, que legal. prazer. Eu te acompanho no Instagram e eu vejo que você faz vídeos e você traz bastante informação também para as pessoas, né? Uma coisa que a gente até Com certeza. conversou hoje, mais cedo, é a dificuldade que as pessoas têm com as leis, né? Por falta também de É conhecimento. verdade. Então, É verdade. assim, Tu me isso ouve faz bem? toda. Sim, sim, sim. Tá. E faz toda a diferença, né? Porque nós temos direitos e obrigações e a gente precisa entender, né, tudo isso para que É a verdade. gente possa é, saber o que é certo, o que é errado e ir em busca, Com né, de uma certeza. solução para o caso, de repente, que você esteja passando, né? É Então, eu queria que verdade. você se apresentasse para o pessoal e falasse um pouquinho de você, como profissional, no que você Uhum. trabalha. Eu sei que você trabalha com direito de família, você trabalha também com direito previdenciário, né? Isso mesmo. Primeiramente, eu quero te agradecer, porque a gente se conheceu na live, acho que eu fiz com a doutora Priscila Gomes, né? Sobre Isso uma semana de mesmo, foi. advocacia, sobre uma semana de Exatamente. advocacia familiar que eu fiz. E primeiramente eu agradeço, né, o teu convite. Eu acho que é um tema muito importante da gente tratar, pessoal. Por isso, mandem os aviãozinhos, coloque o Isso. coração aí, chama, marca aqui as amigas, as pessoas que precisam, os homens também, enfim, marquem as Uhum. pessoas que precisam entender um pouquinho e conhecer.
Eu sou advogada desde 2014, mas de uns 2 anos para cá, quando eu fui trabalhar como autônoma, que eu fui posicionando a minha advocacia, né, Michele, e me colocando dentro disso. O Sim. direito de família, ele normalmente, no início da advocacia, ele se apresenta para as pessoas, é uma das áreas que mais, em razão exatamente dos conflitos familiares, das relações familiares afetivas que se estabelecem. Então, eu atuo hoje no direito de família, no direito previdenciário, são as meninas dos meus olhos. Depois eu faço direito civil, direito consumidor, e tem uma advocacia integrativa entre estas áreas, e outras áreas também eu trabalho com outros colegas, porque eu tenho uma visão macro do direito. Eu acho que o direito ele veio para regular as relações em sociedade. Então, muito difícil a gente nunca achar um elemento conectivo entre uma área e outra. Não tem como. Então, É. a minha advocacia é integrativa e ela é levada sempre para o lado do planejamento e da prevenção, né? E mesmo quando se estabelece o litígio, a gente tem que tentar, dentro daquela forma, já tentar oferecer alguma ferramenta, algum instrumento para aquelas pessoas, já prevendo no futuro algum conflito que às vezes possa acontecer que eles não têm noção, ou às vezes o sentimento não deixa com que se perceba ou que se enxergue aquilo ali, Aham. né? Eu Uh, estou pesquisando aqui na rede social e eu vi uhum. que é chamado síndrome da alienação parental, né? É considerado como síndrome? Assim, ó, essa tem uma definição, né, que foi trazida por quem criou, agora eu esqueci o nome Aham. do psicólogo, mas ela seria, essa síndrome, ela seria um conjunto de sintomas e comportamentos, né, que essa criança passa a desenvolver, né, em razão desse alienador, né, que esse alienador não é só a mãe ou o pai, pode ser uma avó, um avô, um tio, um Hum, irmão, qualquer pessoa que esteja dentro da vida daquela criança, que de alguma forma exerça uma guarda, uma tutela, ah, alguma vigilância sobre aquela criança, né? sim. Então ela começa a desenvolver, né, determinados comportamentos em razão dessas práticas que esse alienador faz nessa criança, né? E E aí vão desde comportamentos leves a graves. como eu estava tava falando na introdução, a gente sabe que acontecem muito em casos de separação, né? Isso Exatamente, Isso acontece mesmo em casos de separação que tem um índice maior, né, sobre a alienação. exatamente. Hum. Exatamente. Eu quero só dar boa noite para a doutora Tatiana Ah, Fortes, que boa entrou aqui. noite. Ela faz um trabalho muito legal sobre divórcio, assim, é show de bola. Olha. E tem bem a ver com essa colega que entrou agora. Porque o que acontece? Os casos de alienação parental, eles se estabelecem aonde uma relação entre os genitores não ficou bem resolvida, Uhum. né? Um divórcio que não ficou bem resolvido, uma relação que não ficou bem resolvida. E aí o que acontece? Aquele alienador que não precisa ser só, não necessariamente pode ser só o pai ou a mãe, mas, por exemplo, uma avó, ele traiu a minha filha. A gente Ah, sabe que existem coisas entre homens e mulheres entendi. que se não se misturam, não é porque eu cometi uma infidelidade que eu sou uma péssima mãe, eu sou um péssimo pai, né? Mas aí aquela pessoa, um irmão, uma avó leva aquilo e aí começa a fazer aqueles atos, entendeu? De alienação. Também tem a questão desse pai ou dessa mãe, então, em relação desse divórcio, dessa pré-relação que não ficou bem resolvida, né? E a gente sabe como é traumático, por isso que os processos de divórcio, que envolvem divórcio, ele tem que ter um cuidado né, de quem opera, de quem participa, principalmente para não acirrar mais aquilo ali, né, Michele?
E como que é detectado que está realmente acontecendo esse tipo de coisa? Porque as crianças, né, elas, através dos Uhum, comportamentos dela, elas estornam, né, aquilo que elas estão sentindo. uhum. Né? A gente vê aí muitos casos aí na mídia que as crianças o tempo todo estão falando e os adultos fingem que não estão escutando, né? Ou tampam os Exa olhos e deixam lá. Então, assim, como exatamente. que começa a ter essa percepção? Exatamente, a gente começa, como eu digo assim, ó, e até eu tenho uma colega que eu fiz uma live com ela, a doutora psicóloga Luciana Barni, tá? Ficou gravada lá no meu perfil, que ela traz essa questão do psicólogo, da análise, ela é especialista, porque isso é determinante, né? Essa avaliação psicológica no processo. É o profissional que vai conseguir auxiliar o judiciário, mas assim, ó, normalmente começa de grau leve, médio, e vai para grave. No início, a criança até dá uma, né, alguma. Não tem vontade de ir com aquele pai, ou às vezes ela começa a ficar mais agitada, mais ansiosa, né? A gente percebe que quando aquele genitor se aproxima, ou quando liga, né? A gente, no caso, que está presenciando aquela situação, ou está sofrendo aquele ato de alienação junto com aquela criança, aí depois vai para um grau médio, né, onde a criança, no caso, já vai, mas tem resistência, depois ela passa, fica longe daquele alienador, vai se acostumando, e aí chega num ponto grave daquela criança, que aí é o grande cerne que acaba rompendo relações afetivas, né, onde aquela criança não quer mais estar com aquele genitor, não tem vontade de estar com aquele genitor, ou passa a enxergar, porque o que acontece? Eu trouxe a lei aqui, tá? Que é a Lei 2.318, nós temos uma lei de 2010, Sim. que trata da alienação parental. Esta lei, ela é muito clara. Ela é muito clara, ela é de fácil acesso, é só as pessoas colocarem no Google ali, Lei da Alienação Parental, vai abrir o site do Planalto, tem ali. Ela é muito importante que as pessoas leiam, porque eu acho que a lei ela é bem clara. Ela é Hum. bem clara, né? E ela traz, eu acho que essa lei traz, eu acho que a lei depois, deixa eu ver o número que eu esqueci aqui, a lei 3.431, que alterou o ECA e trouxe algumas medidas, já caracterizando algumas medidas protetivas e criminalizando mais essa conduta da violência psicológica sofrida pela criança. O que acontece? Essa lei ela traz essas especificações, mas o problema, eu percebo, que está no judiciário. A gente ainda não consegue ter no judiciário, a contento e a tempo, uma aplicação. Os juízes não têm ainda, eu acho que falta, às vezes, o próprio judiciário ir buscar o conhecimento, Uhum. falta que tenham cursos institucionalizados que obriguem, porque essa é uma opinião minha como advogada. Eu acho que juiz de vara de família tem que haver uma institucional, que é para que obrigue, há de haver uma atualização frequente, né? Porque não tem como a gente ficar porque as famílias estão mudando e cada vez mais, e é um fenômeno, e núcleos familiares diferentes se formando, então tem que ter, porque nós não podemos ter uma cabeça muito fechada, né? Exatamente. E quando, assim, qualquer pessoa pode detectar esse tipo de comportamento, assim, estranho na criança e pode fazer algum tipo de denúncia em relação a esse fato? Por exemplo, Assim, eu que sou vizinha ou eu sou tia e eu tô vendo que a criança está sofrendo com tudo isso entre os pais, ela de alguma forma pode tentar ajudar para que isso possa se resolver e não possa se agravar? ó, a alienação parental em si, porque eu falo da minha análise aqui, como advogada, a alienação parental em si, ela é um fenômeno que tu vais te manifestar dela uma vez ocorrendo, se tiver o processo em curso, no meio do processo ou posterior, um processo novo de qualquer forma, mas isso é uma obrigação de toda a sociedade. Se tu Exato. veres uma criança, então, se tu veres uma criança, que tu, sei lá, tu é uma vizinha, tu convive com Aham. aquela criança, tu começa a notar, tu presencia situações. Oi, doutora Priscila Ah, Gomes, boa Priscila aí, ó. noite. Que linda. E se tu veres uma criança,
passando por situações, ou um genitor falando, procura fazer uma denúncia anônima, procura o conselho tutelar da tua cidade, procura a delegacia da criança, liga para o 180, acha de alguma forma tu fazer nem que não seja identificada alguma Sim. denúncia, porque a gente não pode, porque quando acontece casos, como a gente vê na televisão, né, do menino Bernardo aqui do Rio Grande do Sul, do Henri, a primeira coisa que fazem é culpar a mulher. Cadê a mãe? É, Porque ainda tem pessoas é o que colocam responsável. alienação parental como uma questão ainda de machismo que os homens usam, porque quando se separam, a mulher fica com toda aquela carga, às vezes a mãe está cobrando algumas coisas que não são, e aí tentam desvirtuar, tentam entrar com aquela ação, às vezes até para intimidar aquela mãe, de cobrar uma pensão, ou de fazer, eu vou te tirar a guarda, eu vou estar fazendo Isso. alienação Tentar prejudicar de parental. alguma forma, né? E mudar Exato, a situação, né? Inverter a situação. exato, exato, tens toda a razão. Nossa, então, gente, ó, nós como cidadãos, né, nós temos também essa obrigação de zelar pelas pessoas ao nosso redor, né? Se você tem contato com alguma criança, ou teu primo, Exato, ou um vizinho, e você conversa com essa criança e você começa a analisar que o comportamento e as atitudes dessa criança são muito diferentes, busca puxar, né, conversar com essa criança para saber o que que ele está sentindo para que ele possa falar com você. E através disso, dessa exatamente. psicologia, né, você detectar que realmente tem algo errado, você pode ajudar. Né? Na verdade, você tem Isso, obrigação de ajudar. Né? Porque exatamente, exatamente. nós temos se a gente tem esse entendimento, exatamente como você falou, sobre a lei, né, 12.318, que é uma lei 18. clara, clara e objetiva, né, sobre essa situação que acontece. Então, a partir de agora, quem está participando da live ou quem vai assistir depois, né, gente, anota essa lei, vai lá, procura saber, né, fica atento em relação a todas essas situações que estão acontecendo ao seu redor, porque nós temos obrigações, sim, de ajudar as pessoas, né, e de salvar vidas, principalmente com crianças, porque criança está em formação ainda, né, e todas essas Exatamente. situações afetam diretamente ela, né, tanto na personalidade Exa quanto no psicológico, né, então você precisa acolher, né? exatamente. É uma responsabilidade de todos nós. Nós temos que Sim. nos posicionar dessa forma e tem que agir o quanto antes. Uhum. É uma situação muito complicada, porque quando a gente tem um processo de alienação parental, já se pré-existe já um litígio muito forte entre os Sim. pais, ou entre É. o pai e o avô, ou entre o pai e o tio, né? A gente presencia mais entre padrasto, madrasta, pai, mãe e avós. Fica mais Uhum. nesses personagens, digamos assim. Então, assim, é muito importante que a gente leve ao judiciário e que a gente tente usar de todas as ferramentas possíveis. Mesmo o nosso judiciário ainda, eu, estando deficitário, muitos lugares não têm uma equipe multiprofissional e especializada, porque a alienação parental ela demanda, não adianta só ir lá um psicólogo que não é especialista, né? Isso é importante que o advogado se atenha a essa questão de impugnação, quando sai a nomeação de quem é o perito, o momento para impugnar, isso é uma questão processual, mas vamos ter colegas aqui, advogados que estão aqui ou vão assistir depois. Depois, então, a gente precisa não adianta chegar lá e fazer uma única, que eu já vi processo, uma única perícia pontual para dizer, não, já tem um advogado que pedir, eu acho que desde o início tem que pedir um acompanhamento, Uhum. ou pelo NACA, que no caso aqui é o Núcleo de Atendimento à Criança e Adolescente, ou pelo Conselho Tutelar, ou por CRAS, ou por alguma entidade tem que fazer um acompanhamento, né, durante aquele processo para que sejam mais encontros, para que se conversem mais, dependendo da idade da criança, é interessante se pedir um depoimento pessoal, essa lei 13.000, eu nunca lembro do número da lei, É, 13.431, uhum. ela traz a questão do depoimento pessoal, como ele vai acontecer,
né? O judiciário não gosta muito, às vezes, da questão do depoimento pessoal, porque demanda que tenha um psicólogo acompanhando, porque o juiz não Sim, faz as perguntas para a criança fica lá no ambiente com o psicólogo, por escuta, o psicólogo ouve as perguntas do juiz e tenta, de alguma forma, passar para a criança responder. Né? Eu gostaria de elencar algumas coisas aqui da lei eu acho importante, tá? Primeiro, assim, ó, o parágrafo único do artigo 2º da lei, ele fala que os atos ali que eles descrevem como alienação parental, que é denegrir a imagem do genitor, que é incutir falsas memórias, mudar de residência muito abrupta, assim, uma uhum. cidade diferente, uma localidade diferente, né? Que mais que temos aqui? Não cumprimento das visitas, né? Dificultar as visitas. Então, ali fala que é um rol exemplificativo. Isso é importante, pessoal, porque assim, quando a gente fala em lei de um rol exemplificativo, aquilo ali é um exemplo. Podem ter outras condutas não tão claras, mas que um profissional vai conseguir detectar que há uma manipulação daquela criança, daquele adolescente, né? Então, é um rol exemplificativo, não esgota naquelas possibilidades que estão ali na lei. Então, isso é muito importante. Né? Isso é muito Uhum. importante, detectar, descrever isso. E como que Outra, quando, pode por falar. exemplo, não, então, complementa, que aí depois a minha pergunta é como que o juiz, caso é Uhum. detectado, né, essas situações ocorrentes, quais são as medidas que um juiz ele age assim? Ele tem alguma ação imediata em relação à denúncia que ele Assim, ó, recebe? normalmente, quando a gente coloca a questão de alienação parental, depende do grau que ela tá? Eu já tive processos que eu já pedi de imediato a reversão não, ao final seria reversão da guarda, mas eu já pedi de imediato a concessão de uma guarda provisória. A gente pede que aquele genitor seja afastado, a gente pede alguma medida protetiva, né? Se tem algum ambiente que a criança possa ficar, sei lá, por algum motivo, aquela mãe ou aquele pai não pode ficar, mas tem uma avó, um avô, Aham. né? Que A gente possa pode tá pedir. ali também no meio, de repente, de uma visita. É, Não tirar a visitação 100%, né? Mas sempre ter alguém não, junto, né? Para que É, possa a gente pode pedir uma ampliação já de cara de visitas, por exemplo, se Uhum. aquela visita já está muito restrita, está acontecendo, a gente pode pedir uma perícia de urgência, né? A gente pode pedir o acompanhamento, né? São coisas assim que a gente pode pedir inicialmente para o juiz, dependendo do grau que tá. Aí vai ver se o Uhum. juiz Sim. vai concordar, se ele não vai concordar, se o Ministério Público vai concordar, porque em processos que envolvem criança e adolescente, nós temos a participação do promotor, que é o fiscal da lei, aquela pessoa que vai fiscalizar, né, dentro quando tem criança, adolescente, pessoas incapazes, ele está ali para ver se a lei está sendo cumprida. Então, né, tem aquela pessoa para ver se tá se usando, se está se colocando as coisas da forma mais correta ou não, indicando. Uhum. Então, seria mais ou menos nesse sentido, assim. No caso, eu até anotei aqui uma observação, que eu até Uhum, busquei na internet. uhum. Você acha que no caso da guarda compartilhada, ela ameniza um pouco essa situação da alienação parental? A guarda compartilhada ela tem uma das medidas que o juiz pode aplicar, porque assim, ó, o artigo 6º, tá? Da lei de alienação parental, ele traz as medidas que o juiz pode aplicar, tá? Uma vez Uhum. ele reconhecendo a alienação parental. A guarda compartilhada é uma delas. Normalmente, dos casos que eu tive, porque assim, ó, infelizmente a gente tem uma dificuldade dos juízes em conseguirem aplicar alienação parental. Eles não conseguem reconhecer. O judiciário tem uma dificuldade, mesmo ele tendo profissionais, às vezes, eles têm uma dificuldade de conseguir materializar aquilo no caso. Embora, às vezes, a gente, advogado, consiga ver, mas eu não sei porque os juízes não conseguem. No caso, Demora o assim, processo em si. aham, eu anotei aqui também que existem dois meios de prova, né? Que é a perícia, que pode ser feita
como você falou, Uhum, através de uma psicóloga, uhum, né, que vai fazer toda essa análise junto com a criança, e por provas também. Essas provas elas podem ser através de rede social, né, algum insulto à mãe, pode ser também através do WhatsApp, ou pode uhum, ser também através uhum, de alguma uhum, testemunha. Tudo isso é uhum. juntado, né? E mesmo Isso. assim, os juízes eles têm dificuldade de entender que realmente isso está acontecendo. Infelizmente tem. Nossa, Infelizmente tem, porque assim, ó, o que que acontece? Eu vou te dar um exemplo. Se aquele genitor tem uma guarda já há um considerável tempo, tá? E aí, porque, como eu te disse, eles têm uma dificuldade de reconhecer a alienação parental. Aí, às vezes, eles têm, já tem ali algumas provas iniciais, algumas coisas. Eles ainda assim ficam cautelosos, né, dizendo que tem que esperar o acompanhamento, tem que esperar o desenrolar do processo, né, a dilação probatória, aí tem que esperar a avaliação que pode ser biopsicossocial, pode ter assistente social, pode ter psicólogo, né? E mesmo tendo todas essas. Claro que assim, ó, às vezes a gente tem muitas provas aí, mas assim, às vezes quando não tem, digamos que muitas conversas, porque assim, ó, é uma coisa complicada às vezes, porque é uma criança. É sim, complicado de tu estar tá gravando uma criança todo o tempo e de tu estar tá fazendo isso e expondo, porque na verdade até eu, pelo menos, eu não gosto de estar tá expondo a criança em si, claro. mandar ficar fazendo vídeo ou não, né? Mas tentar algumas mensagens ou conversar com a criança, tentar fazer algum áudio, alguma coisa, né, que ela possa contar. Mas eu percebo que assim, ó, enquanto é muito pequeno, enquanto a criança não fala, enquanto ela não. Claro que o desenvolvimento é de cada criança, mas é complicado. Eu acho que isso fica mais nítido às vezes para o judiciário só quando a criança é um pouquinho maior e consegue falar, só que às vezes Sim, alguns danos já aconteceram, né? Porque aí, exatamente. né? E aí, como é que fica isso aí, E essa questão? a alienação parental, ela é crime? Que existe uma Ele é lei. crime de Ah, acordo com a lei então treze mil quatrocentos e trinta e um pode responder então pode. judicialmente por esses atos, né? Pode, porque de acordo com o artigo 4º e 6º ali, o 6º é de depoimento pessoal, o artigo 4º da Lei 13.431, ele fala, né, que essa forma de violência, né, sem desconsiderar outras condutas criminosas, né, essa conduta de violência, ela pode ser qualificada dentro dos crimes que o ECA traz, entendeu? Pode ser colocada uma medida protetiva, até uma prisão preventiva, mas Hum, assim, ó, infelizmente é uma coisa que é só no papel. É que a gente não vê na Infelizmente, eu vou prática. te falar da minha opinião, porque assim, a gente tem muita lei, mas a alienação parental ainda é muito difícil. É muito Hum, difícil da gente conseguir, porque claro que tem casos de pais ou de mães que usam, porque eu, na minha prática, eu já vi dos dois lados a situação, entendeu? É mais o homem que chega e diz que a mãe está fazendo alienação parental, por isso que se levanta a questão do machismo, né, relacionado, porque a mulher, quando se separa, ela fica com toda a sobrecarga, né, dos filhos, da casa, né. Eu acho que deu uma travada. Vamos esperar um pouquinho. Eu acho que deu uma travada, Karen, para você. Vamos ver aqui a conexão. Queria ver se vocês que estão aí online com a gente, se vocês estão conseguindo visualizar direitinho a imagem, o áudio. Gente, ó, caiu. Caiu a conexão dela. Vamos esperar, então, ela retornar para eu convidar ela novamente. Nossa, viu como é que é bem amplo, né, em relação a esse assunto, gente, muito interessante, né? Eu não sabia que tinha essa complexidade toda, né? A gente muitas vezes ouve, né, falar, ou pessoas que compartilham com a gente algumas situações que acontecem, ou até a gente mesmo, né, tem essa percepção junto com a criança, né, algo diferente acontecendo com ela e a gente não sabe exatamente o que se passa.
né? Ah, ela voltou aqui. A conexão deu uma caída. Espero que vocês estejam gostando. Deu uma caída, né, na internet. Deu. A minha Mas, internet aqui, aí eu liguei 4G, acho que vai funcionar. acho que sim. Mas realmente uma situação bem, bem delicada, né? Que a É, gente precisa é. realmente ficar atento. Você já aconteceu algum caso assim? Você já pegou algum caso de alienação assim que você possa compartilhar assim com a gente? E que resultado que mais ou menos isso foi encaminhado? Eu acho que deu uma paradinha de novo, gente. Deu uma paradinha de novo a internet dela. Vocês que estão aqui com a gente na live, se vocês estão conseguindo visualizar a Karen. Porque para mim aqui a imagem dela deu uma travada. Vamos esperar ver lá. Ela caiu de novo. A internet dela está caindo. Ah, Amanda, é verdade, acontece, né? Olha, eu não sabia que esses casos eram tão grandes, né? Porque realmente, gente, como a Karen falou, né? Em casos realmente de separação, que acontece muito, né? Quando a mãe ela entra com um processo para pensão e aí tenta fazer de tudo, né, para reverter essa situação e aí começa é, trazendo todos esses problemas, né, para a criança, né? Então a criança ela fica no meio ali da situação, sofrendo, né? Enquanto os adultos ficam ali se degladiando uns com os outros, né? Isso a gente precisa ter bastante cuidado em relação a isso, né? Vamos ver aqui, ela falou que tá aqui, eu vou convidá-la de novo para que ela possa compartilhar aqui com a gente. Karen? Oi. Oi! Ai, desculpa, minha Não, que internet está isso, acontece péssima. mesmo. Acontece mesmo. Eu te perguntei se você já pegou algum caso, né? E que rumo que esse caso tomou, se o juiz, diante das provas que você apresentou, qual foi a análise dele em relação a isso? Assim, ó, eu não tive nenhum caso ainda que nós conseguíssemos colocar a lei da alienação parental, tá? Que nós conseguíssemos Nossa, aplicar a lei da alienação parental. Eu, da minha experiência, uh, não vi assim um juiz chegar a condenar ou a dizer que reconhece a alienação parental, né? Eu tenho um caso muito complicado, né? Aonde uma mãe fez um acordo, né? Com o pai há um tempo atrás, né? E deixou a guarda das filhas com o pai, porque naquele momento ele tinha mais condições, enfim. Só que depois disso, esse pai teve outra relação e desde isso ela não consegue ver direito às filhas. Até uma denúncia de abuso sexual ele fez, sendo que nunca houve nada comprovado, não houve ação penal, não houve nada, né? A gente teve um processo de alienação parental anterior, aonde não, embora tenha tido perícia, né? Foi uma perícia péssima, ruim, mas o fórum não tem uma equipe especializada para fazer isso, né? A gente não conseguiu um acompanhamento, porque fica esperando, às vezes o conselho não consegue dar, e aí, às vezes, vai passando o tempo, e aí, às vezes, até aquela pessoa que sofre fica cansada e resolve fazer algum acordo ali, aí se ampliou as visitas dela, né? E aí, na perícia, diante dessa função desse abuso, que não foi comprovado, né, foi comprovada. se indicou que as visitas ficassem sem pernoite na casa da mãe, porque a casa da mãe não tinha quarto, e não sei o quê, bibibi, bobobó, bobobu. Fiz recurso, não resolveu, tá? Agora, uma das filhas fala que a madrasta fala mal da mãe, denigra a imagem da mãe, fala coisas da mãe. A avó paterna, a própria mãe dele mandou mensagens para a ex-nora, que ela nem se dava muito. Entramos de novo com uma ação, pedimos guarda provisória e a juíza não deu. Não.
A juíza não deu Gente, guarda provisória, mesmo tendo sido ela quem foi a juíza do processo anterior de alienação parental, porque ela diz que se porque a mãe no domingo não devolveu uma das filhas, que era essa que menina que reclamou muito para a mãe que a avó mandou. Ela já ia entrar com a ação, ela ligou para o conselho, ela fez um boletim de ocorrência, ela disse: eu vou segurar ela aqui o tempo que eu puder, né? sim. E aí devolveu a outra menina, porque a outra filha, ela tem a guarda de fato pela avó, né? A avó que cuida. Então, a menina é como se estivesse com o pai, mas não, então ela é mimada pela avó, enfim, a outra sim Uhum, é que vive naquele núcleo, né? Então a sim. menina não sinalizou nada para ela, não tem por que ela tirar da avó, né? E se a menina não manifesta, já tem uma certa Aham. idade as crianças que falam, que compreendem as coisas. E então, diante disso, diante de estar na guarda do pai todo esse tempo, não indica agora, só mandou fazer um acompanhamento com o conselho, e por ter essa denúncia que não existe ação, não existe nada. E aí tu faz o quê? Aí tu imagina, depois de todo esse Nossa, redebu, de tudo que aconteceu, a criança vai voltar para lá. Tu acha que ela não vai ouvir? Talvez agora fiquem mansos, né, em razão disso, mas tu acha que que era? A lei dá diversas medidas. A criança se manifestou que queria ficar, entendeu? Com a mãe. e aí E nesse mesmo caso nem assim a não criança foi foi deixado. ouvida, né? Não. É muito difícil. É muito difícil. É muito Agora, difícil. E assim, ó, para o profissional é desgastante também. Para a gente que trabalha. exatamente, exatamente. Principalmente quando tem uma juíza que já está acompanhando o caso e vendo todas essas situações ocorrentes, né? Mas aí ela, gente, será que não consegue visualizar né, problemas que podem ocorrer? Né? Então, assim, gente, é muito difícil, né? Exatamente como você Exatamente. falou, o nosso Exatamente. judiciário é muito lento e parece que É. cada juiz tem um entendimento em relação à lei e eles Parece aplicam não, é. Uhum. exatamente aquilo que eles acham, mas mesmo diante de tantas provas, você como profissional também relatando tudo isso, parece que você fica andando em círculos, né? Porque você não A sai. gente, a gente, a gente nada contra a corrente. Aí, quando um cliente te procura e detecta aquela situação e fala para ti, porque a gente sabe o quão tortuoso é um processo desses. Então, Karen, né, eu procuro sempre ver realmente se tem indícios, se temos provas, se vale a pena travar, porque é uma verdadeira batalha, uma exposição, Sim, sim, mexe com muitas coisas, né? E aí, uma vez se decidindo, né, porque vai gerar um alto grau de litígio, a gente conta com essa morosidade do judiciário. Por isso que tem, eu até anotei o nome dela também, para que vocês procurem no Instagram. Onde é que eu anotei o nome dela? Deixa eu ver aqui, eu não estou achando agora. Mas é uma psicóloga que ela fala sobre a alienação parental judicial. Ah, tá. Ela é Deixa eu ver, eu especialista queria. nisso? Ela é uma psicóloga, ela promove cursos de psicologia jurídica. Eu tinha anotado aqui nos meus Ah, que papéis o legal. nome dela, mas eu não tô. Ah, Depois eu te mando até e tu pode publicar se tu quiseres. tá, E ela tá, fala, eu e ela compartilho fala, aqui. ela fala sobre essa questão de uma. O judiciário acaba sendo um co-autor dessa alienação parental, porque ele demora tanto para julgar, ele demora tanto, é uma dificuldade imensa, né, de se fazer, e o judiciário tem instrumentos, né, para detectar. Então vamos determinar em casos de alienação parental como regra, tá? Uma Sim. perícia, uma avaliação judicial liminar, tá? Mas aí a gente entrava num problema que o sistema não tem profissional. Eu também Uhum. entendo que não tem, porque as varas de família estão entupidas. Estão As varas de entupidas, criança, exatamente. de infância e juventude estão entupidas, entendeu? Então, às vezes, é uma equipe para atender essas duas. Então, é sobre-humano que um profissional Muito consiga, em um, sobrecarregado, dois né? encontros. Exato. A gente está num momento de pandemia também, desde o ano passado, que isso não É, acaba, que não se consegue fazer. Muitos acompanhamentos estão suspensos. E o tempo exatamente. é prejudicial. O tempo é É, prejudicial numa questão de manipulação. O tempo é prejudicial. Entendesse?
E a Então é criança complicado. que fica no meio dessa situação, recebendo toda essa carga de um lado e do outro, né? E mexendo com todo o emocional, com todo o psicológico, né? Exatamente. Gente, assim, é tão complicado, a gente sabe, né? É, O quanto que é difícil resolver essas situações familiares, é porque há verdade. Muito. conflitos muito grandes, né? E assim, É, e os pais nunca pensam na criança, pensam neles, né? Pensam neles próprios, exatamente. né? Porque Exatamente. cada um quer ter vantagem em alguma coisa, como se aquela criança fosse um bem, né? Ou algum objeto e que eles podem o tempo todo ficar manipulando. É muito difícil, né, essa situação, exatamente como você falou, que é, esse processo é lento, né? Não tem profissionais também. Até a Priscila fez a live comigo e ela falou que a Defensoria Pública está abarrotada de processos, né? Estão Exato. marcando para 2022 audiências, porque esse ano já não tem mais. Vara de Então, família é assim. é, Normalmente, se tu vai entrando com os processos do meio do ano, isso é normal. Antes da pandemia, pelo menos na minha comarca, já acontecia. Ações muito para o final do meio do ano para o final vão ficando. Aí vai janeiro, março, fevereiro, março, por aí, por aí. e isso vai se alastrando, vai piorando cada vez mais a situação. Eu queria te perguntar Exatamente. uma coisa, até que foi perguntado na live com a Priscila, que eu fiz com ela. É, Hum, um pai tem um filho de 12 anos e ele detectou, através dessa conversa que ele estava tendo com o filho, que estava acontecendo uma alienação por parte da mãe, né? uhum, Para ele. E ele perguntou se ele poderia conversar com o filho dele de 12 anos sobre esse assunto, e se a criança ela teria entendimento sobre esse caso. A, a Priscila falou na live que a criança ela não tem o discernimento, né, em relação a esse fato. Foi uma situação em que o pai detectou, né? A pergunta dele era se ele precisaria conversar primeiro com o filho sobre essa situação para depois ele contratar um advogado para tomar uma ação em relação a isso, né? Porque ele estava realmente vendo uma diferença de comportamento com o filho toda vez que o filho uhum, ia para casa dele, né? uhum. O que que você acha assim dessa situação? Você acha que uma criança de 12 anos ela tem esse entendimento em relação ao que está acontecendo, ao que está sendo falado? Assim, ela assimila aquilo, né? Aquela informação que foi dita, ela assimilou. E ela falou com o pai, né? A minha mãe falou Uhum. isso, isso, Sim, isso. Isso. isso, É, sim, sim. Assim, o que que eu vou te dizer? Eu tenho uma filha de 12 anos e tenho uma filha de um uhum, ano e 5 meses, tá? O que que eu vou te dizer? Eu vou divergir, não sei se vou divergir da posição da doutora Priscila, mas eu acho que a criança não consegue ter o discernimento e classificar se aquilo é uma alienação parental ou sim, não. sim, Isso, aham, né? O que essa criança consegue é dizer para o pai, né? uhum, Talvez explicando numa conversa se ele é manipulado, se a mãe fala, se a mãe ou o pai fala mal, se proíbe, se cria entraves, quando vem chegando no final de semana fala mil coisas, quando volta da visita faz 300 mil perguntas, se propõe coisas que possam afastar, entendeu? Se façam condutas, por isso que eu digo, a lei da alienação parental, gente, ela tá no Google, a gente entra no Facebook, a gente entra no Instagram, a gente entra no YouTube, então vamos entrar no Google e procurar a lei da alienação parental, e vamos ler a lei da alienação parental. Nem tudo é alienação parental, gente. Não é porque às aham, vezes, um dia, porque a gente é ser humano, às vezes a gente se exatamente. estressa, né? E às vezes casado a gente reclama do marido, da mulher, por que que a gente não vai reclamar? Às vezes acontece. Agora, isso é uma prática, alienação parental é uma prática reiterada, é uma manipulação, entendeu? Que começa a ser feita assim, a bater, a fazer, entendeu? Então, eu acho que uma criança de 12 anos ela consegue dizer isso, e eu acho que antes de procurar um advogado, eu acho que eu, como mãe e como profissional, eu acho que deveria, de repente, procurar um psicólogo,
entendeu? sim. Procurar alguma rede de apoio primeiro para conversar e ver se aquilo é uma alienação parental ou não é. Porque quando a gente leva para o judiciário, gente, eu até olhei para cima, porque, tipo assim, é uma coisa. Quando a gente leva Aham. casos assim para o judiciário, é litígio. É litígio, vai mexer com sentimentos. Porque, como eu disse, casos de alienação parental normalmente são acontecidos em relacionamentos que não foram bem resolvidos. Então, Bem começou resolvido, lá atrás. Tem sim. mágoas, tem É, ressentimentos, tem coisas mal resolvidas, tem culpas, tem medos, tem insegurança. E aí, ali naquele momento, tu entendeu? A criança é o objeto daquela vingança, daquilo, e aí aquilo vai gerar mais conflito. É que nem eu digo em questão de guarda. Eu acho que para pedir a guarda, tirar a guarda, que seria ficar unilateralmente um outro, só numa situação muito extrema, senão tu tenta uma guarda compartilhada, aumenta as visitas. Tu imagina tu pedir para uma criança dizer se ele quer ficar com a mãe ou com o pai. Ele ama é, os é dois. Como é que eu vou dizer eu extremamente, quero a minha é mãe ou eu muito quero meu pai? difícil. É, Tu é, entende? A exatamente. gente tem que É, ser humanizado. O advogado de família, ele tem que ser uma pessoa humanizada, ele tem que ter um olhar de conciliação, de práticas colaborativas, de práticas de conciliação, no meu ver, porque eu fiz um curso, eu sou formada em conciliação também, então eu acho que ah, isso é importante. aham. É sempre bom ouvir os dois lados, né, dessa história, o que está acontecendo, né, para que você não Sempre possa. tem dois lados, Michele. Sempre tem. Exatamente. É, Na advocacia sempre tem. Tu ouve uma história e quanto mais cabeludo e mais, ai, coitada ela for, mais tu desconfia, porque a gente tem que ouvir o outro lado. A gente tem que, não é em exatamente. tudo, mas a gente tem que ouvir. Aham, exatamente, né? E a criança, ela fica aí nessa situação, né? É exatamente como eu te falei, né? O pai detectou algo diferente, porque conversando com a criança falou o que a mãe falava do pai, né? Porque Sim, tem muito isso, né? Muito assim, que às vezes a criança tá no final de semana na casa do pai. Aí quando volta para casa, a mãe quer saber tudo aquilo que ele fez lá na casa do pai, com quem saiu, com quem o pai tá. Assim, o vínculo, né, de relacionamento entre os dois já acabou. E eles têm que exatamente. buscar essa convivência na questão da educação dos filhos. Mas tem esses casais Exatamente. que querem ficar se É. intrometendo um na vida do outro E uma e, coisa, e uma colocar coisa a só criança importante, ali no desculpa que. meio, né? Sim. Uma coisa importante que eu queria colocar para ti, que às vezes tem muitos pais, né, pais, mães, que acham que são o guardião unilateral, né? Por isso que tem alguns juízes que não gostam da guarda unilateral mais, já tem uma visão mais ampla e macro, cada vez mais estão se propondo a questão da guarda compartilhada ou de uma livre visitação, mesmo em casos que não haja um bom convívio, exatamente para estimular esse convívio da criança e evitar práticas assim. Então, eu acho que isso é muito É, interessante, até porque a gente desconstrói, porque aquele guardião unilateral, ele acha que ele é o dono da criança. Eu sou o exatamente. guardião, eu tenho a guarda, eu mando no meu filho, eu decido o colégio, eu decido a roupa que vai, eu que pego o dinheiro da pensão e faço, eu que sei, porque eu que cuido, porque todas aquelas explicações para dizer que não faz alienação parental. Isso é alienação parental, porque não é porque um genitor tem a guarda unilateral que o outro pai perdeu a autoridade, o poder sobre o filho. Ele tem direito a saber sobre questões médicas, sobre questões da escola, ele tem autoridade sobre o filho quando o filho está com ele tem direito de saber sim o que é feito e gasto o dinheiro da pensão. Né? Ele pode até exigir uma prestação de contas, né? Sim, Se ele achar que é uma coisa muito absurda, ou que a criança não está chegando, ou não está tendo oportunidades, porque ganha um valor razoável. Então, a gente tem que desmistificar isso desse guardião unilateral, porque isso também é uma prática de alienação parental, que às vezes as pessoas não sabem ou não querem saber, e cada vez mais colocar a questão da guarda compartilhada, porque aí, tendo a guarda compartilhada, ela foi exatamente para isso,
porque não, tu não tem a obrigação de ficar cuidando sozinha do filho. O filho é dos dois. Então, tu tem Exatamente. que exigir daquele pai ou daquela mãe, dependendo de quem não é o guardião, porque mesmo na guarda compartilhada existe uma residência, digamos que fixa, né? Então, assim, ó, exigir daquele que cumpra, porque se ficou estabelecido, sei lá, que 15 dias vai ficar numa casa, 15 na outra, ou vai pegar livre. Se tu vê que a pessoa não tá pegando, tá se esquivando, tem uma medida de cumprimento de sentença. Tu vai lá e cumpre a sentença exigindo uma obrigação de fazer, ou seja, que aquele pai ou aquela mãe pegue aquela criança e passe a conviver com ela, Sim. entendeu? E faça o tema com ela, e leve ela no colégio, e dê banho, e dê comida, e corte a unha, entendeu? E faça tudo. É. Exatamente, os dois têm responsabilidades, né, diante Sim, disso, na questão tanto da questão da educação, da questão também dos gastos, né, dessa participação mesmo, né, de exato. convívio, de ficar Sim, atento a todas essas situações de comportamento, né, como a gente viu essa situação há pouco tempo aí do Henri, né? Que o tempo todo a criança falava, a criança dava sinais, a babá também comunicava, e assim, e as pessoas, ninguém fez os nada. adultos, ninguém fazia nada, e a criança ali gritando por socorro, né? Alguém me ajude. E aí contou para Sim, o pai foi em cima da mãe, a mãe falou que não era nada, reverteu a situação. Enfim, até quando né? muitos casos vão acontecer e só vão começar a ter solução depois de uma morte de alguém, né? Porque Exatamente. esse caso foi para a mídia e tantos outros casos que acontecem que a gente não tem conhecimento, Exatamente. Porque as né? pessoas não têm. As pessoas, assim, ó, porque, como eu te digo, e como eu acho que tem que ser, o sistema ainda é falho em alguns lugares, né? Ainda não tem um atendimento, não tem uma rede de proteção ativa. Por exemplo, na minha cidade, tu liga para o conselho ele atua só quando há uma suspeita, há uma denúncia. Se, em tese, digamos que já tem uma prova, o conselho meio que se aparta e a gente às vezes tem conselheiros que são, infelizmente, inativos, né? Aí, Sim. delegacia de pronto atendimento da criança na minha cidade não tem de plantão, né? Que Nossa, talvez tenha um atendimento especializado para ouvir aquele pai ou aquela mãe que procura. Um policial que está lá numa delegacia de plantão normal, de pronto atendimento, que pega de tudo que é tipo, ele não tem uma escutativa, ele não tem um exatamente. feeling, ele não está acostumado, tu entende? Aí não tem, a sociedade tem que agir. E agora, nesses momentos que a gente está de pandemia, está tudo fechado. Antes, É, aquelas crianças iam para o colégio, iam para a creche, iam para o projeto, não sei para onde, e outras pessoas com outros olhares, a professora, a sim, sim. educadora, alguém via. A gente É, também tem a questão de quem é muito rico, dessas pessoas que têm muitas uhum, condições, aonde não consegue se chegar. É aquele meio fechado, é tudo muito velado, né? Então, por isso que, assim, ó, eu cada vez mais acho que a gente tem que dar mais enfatização para essas coisas, para a gente estar vendo casos toda o hora tempo de maus todo, né? tratos de crianças que morrem, entendeu? E como, assim, ó, eu não acredito que alguém não ouça É, um choro de uma criança. Que uma criança tem uma casa que tem uma criança, eu mal vejo aquela criança. Isso tem que te chamar atenção. Uma casa que tem criança e exatamente. não tem barulho, É, não tem como, sabe? Então é são muito coisas que a gente estranho, tem que né? chamar para si. Pois é, a gente tem que parar de se É, é que omitir. é que as pessoas, é exatamente isso que você falou, né? As pessoas elas são omissas, né? Elas não querem se comprometer, mas a gente tem importância nisso também, gente, né? Claro, Como que você está observando tudo isso e você acha que é normal? Não é. E aí depois você é chamado para é, ser testemunha de um processo e aí você relata, é verdade, eu escutava, eu via tal. E por que você não fez? Entendeu? Então, é, assim, é complicado, né? Aqui, ó, a Geise acabou de falar, é nossa responsabilidade denunciar, e eu concordo plenamente, né? com É, certeza. e é exatamente como você falou, se as pessoas podem fazer denúncia anônima, né?
e podem Sim, falar sobre isso. Pode fazer um vídeo, né, do que você está vendo, faz um vídeo ali e, exatamente. né, busca se informar de como que você vai proceder, porque, gente, Exatamente. é muito complicado, né? Para nós adultos, às vezes as situações É, são bem difíceis. Imagine para uma criança que não é, tem entendimento realmente do fato, né? é, Porque ela está é verdade. confiando naquele responsável, né? Ela está confiando no pai, na mãe, porque é o protetor dela. E aí, quando É, age, né, tem uma ação totalmente diferente, ela não tá tendo essa percepção do que é certo e o que é errado, né? Ela não tem, ela tá em é, formação ainda, né? ela colocou Aqui ali, tem uma, a exatamente, ó, Geise. tem criança sofrendo e se percebemos, tem uma plateia assistindo calada, é verdade. É Exatamente. E o exatamente, pior disso é que às vezes é na própria família. Infelizmente, sim, isso às vezes é na própria família, porque alguém não quer se indispor, alguém não quer fazer alguma coisa, mas, gente, é que nem aquele ditado na questão da Maria da Penha, que se dizia antigamente que em briga de marido e mulher não se mete a colher, hoje se mete até o garfo. E criança, exatamente, a mesma é, coisa. A gente mesma tem coisa. que fazer alguma coisa. A gente, assim, ó, como eu disse, não quer te expor, faz uma denúncia anônima, faz um vídeo, procura a polícia, pede para não aparecer, né? Sim. Diz que tu não vai, porque se tu tem um vídeo, né? Se tu tem uma mensagem, digamos assim, que tu consiga não te aparecer ou fazer uma denúncia anônima, tu não vai ser chamado, entendeu? Porque Sim, se tu fizer uma denúncia anônima para o conselho ou para alguém, eles vão investigar essa situação. é. Eles vão, Já é de o alguma primeiro passo que forma, você e a, está dando, né? a gente tem que procurar fazer alguma coisa. Não, a gente não pode só se omitir, não adianta depois, quando as coisas acontecem, a gente ir para televisão, a gente ir para a internet e ficar postando, e ficar falando, e ficar ffazendo aquele blá blá E blá, muitas mas tu tem vezes que te até perguntar o que que expõe tu a fez. criança. Muitas vezes até Claro, expõe a criança, né? Porque eu tenho visto muitos casos acontecendo aqui na rede social, porque eu acho que de repente seja até uma voz de socorro, né? Ou com a mãe, ou com o pai. Então, ele, através da internet, que agora também é o terceiro juiz, né? Que tem muitos juízes aqui na internet, né? Então, eles se acham no direito de expor a situação, então expondo, por mais que você não coloque ali a foto do seu filho, porque de menor você não pode expor, mas você está expondo uma sim, situação íntima sua que você precisaria realmente sentar, conversar e se entender com o pai da criança, né? sim, E não ficar expondo para todo mundo aí. E aí a gente vê várias pessoas tomando as dores dessa situação, mas não sabem o outro lado, e aí você descobre o outro lado, aí não é bem assim como ela falou, e a criança está sim. ali, né? Muitas têm condições de fazer um atendimento com um psicólogo, mas mesmo assim demora muito tempo, né, para que você possa trabalhar essa criança, né, esse emocional, mas e quem não tem condição, né? Como que fica, né? Exatamente. Então, assim, a gente vive numa situação muito difícil, né? Então, que eu sempre falo, gente, se as pessoas têm problemas pessoais, vocês têm que resolver os seus problemas sozinhos, né? Se você Exato. tem um relacionamento com uma pessoa e tem um filho, você tem que fazer o que é melhor para o seu filho, né? Por mais que você Exatamente. odeie lá o pai e tal, mas foi uma escolha sua, né? Eu acho que filho Exatamente. tem que tem uma responsabilidade muito grande. Não é só você colocar no mundo e achar que a escola tem a obrigação de educar. É, Não, os pais têm um papel importantíssimo também na educação, né? A gente vê com também que a certeza. escola ela traz muito também essa visão, né, do comportamento e da atitude da criança através de relacionamento ali com os amigos, né? E aí a gente vê que as Sim. escolas hoje estão se preparando mais, né, com psicólogas, Tá. pedagogas, as professoras estão sendo treinadas, né, para que possam ter esse olhar em relação a esse comportamento da criança, de agressividade ou de introspecção, né? Porque tudo isso já são sinais e levar Exatamente. e Exatamente. levar e levar para os pais essa situação para que
eles juntos possam buscar uma solução, né? Porque Exatamente. sabe o quanto que isso é importante para a formação da criança, para a personalidade dela. Problemas mal resolvidos se tornam um adulto muito problemático, né? Com certeza. E E vai com interferir muitos no, traumas. e isso vai ao longo do tempo, vai modificando, né, as relações, vai Sim, modificando a nossa exatamente. E sociedade, é um como as pessoas ciclo, vão né? se colocando. Exatamente, é um ciclo. Então a gente precisa romper com esse ciclo, só que a gente precisa ter um apoio dessas redes institucionalizadas, né? Eu sei que é complicado, a gente tem dimensão que são poucos servidores, são poucas pessoas, é pouca política pública, é pouco dinheiro, mas a gente precisa modificar esse cenário, a gente precisa se empenhar nessa modificação. Eu acho que tem que ter treino para quem trata com questões de crianças, questões de famílias, instituições, né, como o judiciário, né, como a questão das polícias, de segurança, esses órgãos que tratam, eles especificamente com os direitos das crianças e do adolescente, eles têm que ter uma atualização constante, tem que se haver uma exigência dessa atualização constante, entendeu? Porque a gente precisa, porque quando a gente lida com casos de família, não é como uma ação civil, não é como uma ação uma pessoa que pagou um boleto, foi inscrita indevidamente, está contestado, está comprovado, tem que só indenizar por aquele dano que a pessoa teve, manchado o nome. Não é, a gente está lidando com diversas situações. E agora, não adianta, o juiz ele é um ser humano. Claro que ele Sim, tem que ficar distrito à exatamente. lei, à técnica, mas ele é uma pessoa. Ele tem o É, livre convencimento dele, ele tem as experiências ou não de vida dele, né, ali dentro. Então, às vezes, o núcleo onde ele foi criado, o meio onde ele viveu, ele não consegue se é, colocar naquela outra realidade. É muito difícil fazer abstrair aquilo ali, entendeu? Eles não exatamente. conseguem, entendeu? Na verdade, o judiciário é a força que vai conseguir. É quem É, tem o poder para combinar fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Somente sim, em virtude de lei e de uma decisão. estão lá Então, para realmente buscar essas soluções aí dos conflitos, né? Karen, olha, exatamente. tá com o nosso tempinho acabando já. Nossa, foi Ai, tão, coisa tão boa. bom, passa tão rápido, né? É Eu verdade. Olha, a gente ficaria adorei. um tempão. São muitos casos, né, que acontecem e a gente vê essa É. crescente, né, cada vez mais. Eu quero muito te agradecer por você ter compartilhado tantas informações legais. Eu anotei aqui as duas leis, eu Ah, depois eu vi anotando. eu vou até compartilhar também, né, nos stories, que eu acho muito importante. Vou colocar até na descrição Uhum. também desse vídeo, né, como uma forma de observação, de atenção, para que a gente Isso aí. possa ficar mais atento a tudo isso, né? Existem as leis e Exatamente. a gente precisa entender para que a gente possa Exatamente. ajudar pessoas ao nosso redor, né? Para que a gente Exatamente. amenize cada vez mais esses casos. Quero muito Exatamente. obrigada, tá? Por Ah, eu você também quero. ter tirado um tempinho hoje para a gente conversar sobre esse assunto. Eu não sabia que eram muitos casos que aconteciam, porque a gente muitas vezes não faz muita parte, né, disso. A gente escuta, às vezes, alguém comentando, Claro. às vezes na internet ou na própria mídia, aí que a gente vai se informar a fundo e a gente começa a ver que é bem complexo, né? Exatamente. Eu é que te agradeço pela oportunidade de Ah, vir eu aqui conversar adorei! contigo. É um tema que a gente não consegue esgotar. Se depois tu quiseres falar Não, com vamos pessoas marcar de outras, ter outra sim. área de outra área da psicologia, principalmente, que é Aham. uma ferramenta importante, eu te indico E pessoas que tu possa trazer no teu perfil, porque eu acho importante. ah, tá. Eu quero deixar aqui para vocês, pessoal, principalmente primeiro, para os colegas advogados, vamos ser mais humanizados quando a gente atender, vamos ter uma escutativa, vamos prestar bem atenção antes de entrar no litígio nessa situação, vamos ver, vamos tentar, porque o advogado, ele é o primeiro juiz da causa, a gente costuma dizer no meio dos operadores do direito, ele é o primeiro juiz da causa no sentido que ele consegue detectar aquilo ali, se aquilo tem uma viabilidade jurídica ou não,
se tem uma possibilidade ou não, para evitar entrar com causas que só vão trazer um desgaste ou não vão ter energia nenhuma. E para as famílias, para a população em geral, o meu pedido, né, é que a gente fique atento às crianças, que a gente fique atento aos sinais, que a gente não se omita, que a gente, se tiver que entrar para o litígio, a gente entre, a gente exija situações, a gente não fique parado, não fique sem fazer alguma coisa, não fiquemos esperando para que aconteça uma situação como as que a gente vê no noticiário. Então, a gente, como pai, mãe, tio, irmão, a gente, como sociedade, a gente tem que fazer alguma coisa, porque pelo menos a gente tem a consciência de que alguma coisa foi tentado fazer, a gente recebe sinais todos os dias, a gente tem que ficar atento às nossas crianças, a gente tem que, né, a gente tem que perceber elas, a gente tem que notar. Então, esse a minha súplica, o meu pedido, que a gente preste atenção nas crianças, que a gente note as crianças, que a gente acompanhe, que qualquer situação diferente a gente observe, primeiramente observe, né? E não se omita, né, gente? Faça alguma coisa, porque é muito triste a gente ligar a televisão e a gente ver situações que acontecem. Eu sou mãe, eu fico com o coração partido. Nesses meus processos, eu sempre me envolvo, não tenho como não me envolver, gente. Eu fico sem dormir, difícil, né? eu fico com o Exatamente. estômago embrulhado, porque E a gente os começa, meus, a eu gente só tem falo. empatia, né? Exatamente. E eu não, e eu quando eu faço um processo, quando eu entro com um processo no judiciário, eu acredito naquela causa. Entendeu? Sim. Então, por algum motivo, eu me convenço daquilo ali, eu tento levar isso para o judiciário, e aquilo, eu tenho empatia, aquilo acaba me tomando também. Então, vamos tentar, todos nós, de alguma forma, amenizar Uhum. isso, né, Michele? Claro, com certeza, nós temos aí o nosso papel principal, né? Obrigada, tá, querida? Um super beijo para Tá. você. Para Em ti breve a gente também. marca outra aí, tá? Que eu Com amei. certeza. Ai, eu também. Obrigada, um Obrigada, pessoal, que beijão. ficou aqui Boa com a noite, gente. obrigada a todos Beijão, boa vocês. noite. Tchau. Tchau.